Vamos agora falar de história, a memória coletiva. Aliás, hoje, 29 de setembro, se estivesse vivo, o primeiro presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel, completaria mais um ano de vida. Hoje é 29 de setembro e nós quisemos prestar uma homenagem a Samora Moisés Machel. Vamos por via de uma obra que retrata uma fase importante da história de Moçambique. É uma obra que inspira-se no percurso de Samora Machel, mas sobretudo narra uma trama que continua nos anais da nossa história como um local e um momento de grande reflexão e de vários questionamentos. A tragédia de Mbuzini é o mote que leva Bento Balói a escrever o seu novo romance. É o romance Chave de Areia. É uma sugestão de leitura num dia em que, se estivesse vivo, Samora Machel completaria mais um ano de vida. Estivemos já à conversa com o autor, contou-nos todos os momentos que nortearam o percurso todo de pesquisa e todo o processo criativo, mas, acima de tudo, aquilo que foi fundamental para que esta obra existisse. Desde a leitura a um conhecido livro moçambicano de um grande jornalista moçambicano que passou pela televisão de Moçambique e fez uma grande carreira na Rádio Moçambique. Emílio Manhique, autor do livro Gente da Nossa Terra, que entrevistou ao longo da sua trajetória num programa que tinha justamente este nome, Gente da Nossa Terra, várias personalidades, incluindo Graça Machel. E é esta entrevista de Graça Machel que inspira o autor, o escritor, o jornalista Bento Balói a escrever e a encontrar o título desta obra que nos faz pensar e recupera essa tragédia de Mbuzini. Uma obra interessante para pensar Samora Moisés Machel, para pensar os desertos à volta da nossa história, da memória coletiva, neste 29 de setembro, mas a pensar também o 19 de outubro que vem aí, o dia da tragédia de Mbuzini. E nós começamos essa reflexão agora, conversando com o autor. O nosso saudoso jornalista Emílio Manhique. Depois foi traduzido em livro. Ok, Gente da Nossa Terra. Sim. É, o livro, é. Sim, então há um pequeno excerto que eu até trago para o livro, que eu vou ler, em que a senhora Graça Machel diz: ele não teve tempo de dizer a ninguém, mas tinha o sentimento de que já tinha encontrado a chave do problema. Como? Não sei. Mas parecia que depois de muitas semanas e de muitos dias de procura, ele tivesse encontrado uma luz. É por essa razão que resiste à proposta de ficar e dormir na Zâmbia naquele dia. Aquilo que tinha na cabeça para realizar naquela segunda-feira era inadiável. Era inadiável e eu não sei o que era. Graça Machel. E a pergunta que eu depois me coloquei foi: e se ele tiver dito a alguém? Essa chave. Sim, e se ele tiver dito a alguém? Então, a partir daí, começo o trabalho criativo. E o trabalho criativo que disse: se calhar é melhor eu fazer um pouco mais de investigação sobre as circunstâncias da queda do avião presidencial. Então, fiz esse trabalho. Já agora, respondendo diretamente à sua pergunta, fiz esse trabalho e penso que aqui eu, como moçambicano, como cidadão deste país, através deste livro, dou uma contribuição para a melhoria na qualidade do nosso debate. Porque nós temos estado a discutir, desde 86 para cá, temos estado a discutir a morte do presidente Samora. Mas na maior parte das nossas discussões, não temos elementos factuais concretos para discussão. Quando digo não temos, refiro-me a nós, público em geral. É óbvio que os peritos sabem, mas nós, grande parte da população, não tem muita informação sobre a matéria. E através deste livro, quem for a ler seguramente terá muito mais informação e na hora de discutir sobre o assunto será melhor preparado do que não terá dito. Uma das grandes questões sobre a tragédia de Mbuzini é se efetivamente foi um acidente. Sim. Durante o seu processo de pesquisa, e obviamente essa pesquisa está aqui presente neste livro, o que encontra de questionamentos sobre esta preocupação permanente
em relação à tragédia de Moçambique? Sim, mas uma das questões fundamentais que me levaram a fazer esse trabalho de pesquisa foi exatamente a falta de clareza, porque nunca soubemos se foi um atentado ou se foi um acidente. E então, obviamente que eu não dou respostas conclusivas, porque essa seria uma resposta a uma pergunta de $1 milhão. Então, E ninguém tem dinheiro. E ninguém tem. Então, obviamente que eu não dou respostas conclusivas, mas trago mais elementos para as pessoas poderem debater melhor o assunto. E, portanto, quem for a ler vai descobrir as diferentes nuances, os diferentes caminhos que o debate pode ser levado a cabo, os diversos questionamentos que estão no livro. Eu prefiro não abrir tudo o que eu encontrei, senão depois perdo o interesse de leitura. Claro. O que eu quero é que as pessoas leiam e depois encontrem as coisas por si sós. Pois, mas lança pistas, não é? Lança pistas. Quais são as pistas muito importantes que podem nos levar a alguma verdade? Não, Alguma verdade entre aspas, né? No sentido de que, quer dizer, é na verdade um lugar assombroso da nossa história, não sabe se é verdade, se é um mito, o que terá acontecido. Não, há duas teses que são discutidas no livro, né? Mas há duas teses fundamentais, é que o governo moçambicano, desde 86, sempre defendeu que a queda foi motivada por um falso VOR, teria sido colocado mais ou menos na zona onde o avião caiu. O VOR é uma rede de ajuda à navegação, que ajuda, portanto, que mostra o caminho de aproximação a uma determinada pista de aterragem. E então o governo sempre defendeu, isso é público, que houve um falso VOR colocado na zona de Mbuzini que terá desviado o avião para aquele lado. Mas o governo sul-africano sempre defendeu também que nunca houve nenhum falso VOR. A queda aconteceu por erro dos pilotos que não cumpriram alguns procedimentos básicos de aproximação, portanto, para efeitos de aterragem. E então, depois começam, os argumentos de ambas partes são colocados e dissecadas, e depois vai concluir, vai competir a quem for a ler para ver qual é a argumentação que é mais razoável. Ok. O que este acontecimento e pelos testemunhos que ouvimos em vários momentos da nossa história e em vários manuais, em várias fontes sobre a história de Moçambique, que este acontecimento, na sua opinião, como autor deste livro, deve simbolizar para Moçambique nos mais diversos campos? O presidente Samora Machel não foi um cidadão qualquer. Foi o primeiro chefe de Estado, o primeiro presidente da República, o homem que proclamou a independência deste país. Então, independentemente, quando se está numa posição de chefia de Estado, há sempre apoiantes e detratores. Isso é assim em todo lado. Independentemente dos detratores que eventualmente ele possa ter tido, a verdade é uma, que ele foi o nosso grande chefe de Estado, foi o criador da República de Moçambique. E então a sua morte, penso que é justo que seja explicado. Mas as circunstâncias, o que essas circunstâncias também simbolizam para o país, para a memória nacional? Não, hoje. É um mistério que todos nós queremos que seja resolvido. É um mistério que nós todos queremos que seja esclarecido. Então, vem aí o 19 de outubro, daqui a 2, 3 semanas será 19 de outubro. Vamos voltar a falar sobre esse assunto com um pouco mais de intensidade. Depois passa o 19 de outubro, o assunto volta a morrer. Então, eu penso que há uma necessidade de se esclarecer. Todos nós queremos saber o que aconteceu com o presidente Samora. Exato. Qual é o peso deste deserto de memória que se vai criando à volta deste acontecimento? O deserto de memória, não sei se seria apenas a volta desses acontecimentos. Se for a ler os meus livros, os romances, em todos eles eu procuro trazer assuntos da história de Moçambique, história mais recente de Moçambique, do pós-independência, assuntos que eu acho que, sobretudo, a geração nascida a partir dos anos 80 para cá, não tem um domínio profundo desses assuntos.
Então é bom que esses assuntos voltem a ser colocados à mesa de discussão. É bom que todos nós saibamos de onde vem o nosso país, que é para podermos construir melhor o caminho que nós queremos seguir. Porque temos que evitar cometer os erros que eventualmente possamos ter cometido no passado. Samora Machel já dizia a célebre frase: não vamos esquecer o tempo que passou. E quem fala dos seus romances, Recados da Alma, ou então no Verso de Cicatriz, até o seu livro de crônicas, Arca de Noé, pensa profundamente no seu percurso, o Bento Balói, o escritor Bento Balói, o ator Bento Balói, o jornalista. Sim. Como é que falar de fatos tão factuais em romance não constitui uma espécie de tubo de escape? Tubo de escape não diria, mas uma forma de contornar o exercício dessa outra profissão sua de jornalista que narra os fatos. Como é que o romance é um apoio ou é uma forma de contornar o próprio jornalismo e ter melhores possibilidades de tratar os assuntos com maior liberdade, maior possibilidade até de questionamento, sem os padrões rígidos, às vezes, do jornalismo? Eu penso que as duas coisas se complementam, né? O jornalismo e a literatura, no meu caso, se complementam. O jornalismo deu-me ferramentas de tratamento do texto, deu-me ferramentas de procura sempre, de busca permanente de equilíbrio. E a recolha também. Sim, as técnicas de recolha de informação, mas também o texto jornalístico, pelo menos no tempo em que eu aprendi a fazer jornalismo, era assim que nos ensinavam, que o texto jornalístico tem que procurar ser o mais equilibrado possível. Infelizmente, nem sempre assistimos isso hoje. Infelizmente, muitas das vezes, quando a gente liga a televisão, vê um jornalista a noticiar e no meio da notícia a emitir opinião, por exemplo. Nós aprendemos que a notícia não é um artigo de opinião. Se eu quero noticiar, noticio os factos tal como aconteceram. Agora, se eu quero dar uma opinião sobre o acontecimento, eu faço um artigo de opinião à parte, em que claramente está dito que essa é a opinião do senhor fulano de tal. Mas hoje em dia, infelizmente, assistimos muito a essa mistura. Muito jornalista está a noticiar um fato e no meio da notícia está a dizer aquilo que ele pensa. Isso, em técnica básica do jornalismo, nós aprendemos no nosso tempo, portanto, não é correto. Então, mas é essa técnica que eu uso hoje. Quando eu escrevo os meus livros, naquilo que é facto histórico, eu procuro ser o mais rigoroso possível. Agora, no meio disso, há a parte criativa. A parte criativa dos meus textos é claro que é criação. A parte criativa cresce, desenvolve. Eu há bocado disse, eu perguntei no início da conversa, depois daquela citação da senhora Graça, eu perguntei, e se ele tiver dito a alguém? Se ele tiver contado a alguém? Aí abre-se o espaço da criação artística. E aí onde começa a viagem, a parte criativa, sim. Mas já agora, os aspectos factuais são factuais. É aí onde eu recorro ao jornalismo para trazer os aspectos factuais e contá-los como eu os encontrei após a minha pesquisa. Ok. Na verdade, ao ler esse romance e ao ouvir essa sua explicação, é como que, para si, esta é mesmo uma pergunta de imaginação sobre a criatividade. É como se a escrita fosse... começasse quando não é o vento a levantar as folhas, mas as folhas a levantar o vento, de certo modo. O lugar menos provável e menos comum. Sim, os livros nascem a partir de um nada. Portanto, a partir de uma coisa pequena, dá um clique, diz que a partir daqui, isto aqui dá para eu crescer, eu desenvolver um bom texto. Por exemplo, Recados da Alma nasceu de uma reportagem que eu vi na rádio. Eu estava a conduzir, aí para casa, ouvi uma reportagem e deu-me um clique. Deu-me um clique, disse que a partir daqui acho que posso escrever alguma coisa. E comecei a escrever, saiu um romance. Portanto, o livro muitas vezes sai do sítio mais imprevisível.
Pois. Sobre isto, assim força. Sim, por exemplo, e outra parte que as pessoas me perguntam, como é que faz os títulos dos seus livros? Os títulos acontecem do nada. Eu volto a dizer um exemplo de Recados da Alma, estava debaixo de chuveiro a tomar o meu banho, Recados da Alma, está aí o título. Saí e fui anotar. Não há dia, não há hora, não há local. Não, exatamente. Acontece, não é? Acontece a qualquer momento. Sim. Há um poder sobrenatural para que isto apareça na vida do autor? Eu acho que Sempre não. uma voz por aí que circula. Não sei se no plano da metafísica encontraríamos alguém. Não sei tanto, porque as vozes acontecem no dia a dia, as vozes são essas conversas que nós temos, as vozes é o mundo que nos rodeia. Então, o importante é nós estamos a usar sempre a nossa cabeça e abrir a nossa cabeça para receber as vozes que a sociedade lança para nós. Exato. Mas também tenho uma curiosidade, sem querer fugir muito da sua carreira artística, literária, mas também trabalha noutros ramos que não estão ligados à escrita. Como é que a escrita acaba por ser um lugar extremamente importante para si, como profissional com outros ofícios? Como é que a escrita lhe permite entender melhor os dramas da condição humana? Esse entendimento também reflete nos outros ofícios seus? Não, os outros ofícios que eu faço, também faço com paixão, porque é meu dever profissional. Eu faço com paixão, com muito gosto. E são das coisas mais fantásticas que aconteceram na minha vida e faço a minha carreira normalmente profissional. Só que não há como fugir que os embates que a gente tem na vida profissional, uma e outra coisa pode nos inspirar para escrever um livro. E eu volto à gênese de tudo, da minha carreira. A minha carreira profissional começou numa redação. E trabalhando nessa redação, eu estive exposto a muita coisa neste país. Eu percorri esse país todo, quase todo, e também viajei muito pelo mundo no exercício da minha profissão. E então isso me abriu mais ou menos a cabeça, a visão, para poder perceber melhor os fenómenos socioeconómicos, sociopolíticos que ocorrem. E a partir daí, deve surgir uma boa ideia para um livro. Sem dúvidas. No ano em que celebramos 50 anos de independência nacional, qual a pertinência desta obra e de tudo que nos apresenta? Bem, a pertinência ou não do livro não vai ser definida por mim. A pertinência ou não depende da forma como os leitores vão encarar o livro. Para mim, é a minha contribuição para este país. Eu dou a minha modesta e humilde contribuição para tentar, para ajudar na tentativa da busca de um esclarecimento para um dos maiores mistérios da história contemporânea do nosso país. Muito obrigado. Parabéns pela obra. Obrigado. Obrigado. Yeah.